A FEPACT, que é a Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas, ela tem no seu quadro mais de 50 entidades, comunidades associadas. Isso a nível de Paraná. Então a gente está falando aí, em média, só pela FEPACT, aí, a gente está falando aí de mais se a gente pegar uma média de 40 vagas por comunidade, então a gente tem um número expressivo hoje de pessoas em tratamento, mas a gente sabe, e não é um número exato, mas a gente imagina que hoje deva ter aí mais de 250 comunidades terapêuticas hoje no estado. 250. Para mais até. Então, se a gente multiplicar isso aí por 30, por 40, a gente vê o número de pessoas que hoje estão recebendo um tipo de apoio, de ajuda, para que elas possam serem cuidadas na questão da dependência química. Os acolhidos da Nova Jornada são homens e mulheres, ou apenas homens ou apenas mulheres? Nós trabalhamos com o público masculino. De 18 a 65 anos. De 18 a 65 anos. Hoje nós temos 82 pessoas acolhidas na nossa instituição e temos capacidade para acolher até 104 pessoas. E a pergunta que eu faço também, qual é o tempo? Quando é que vocês consideram que um acolhido já pode voltar ao normal, a sua família, voltar a trabalhar? Quanto tempo ele deve ficar lá? Geralmente... Então, Jota, o nosso método de trabalho, nós temos um método próprio, né, que esse método foi desenvolvido, vem sendo desenvolvido ao longo dos 25 anos. Foi esse método que eu tive o prazer de conhecer quando eu fui acolhido na comunidade terapêutica. Então, no nosso método, em média, é de 9 meses. 9 meses. Mas a gente não tem um tempo determinado, porque hoje, pela RDC 29, por exemplo, você tem que aplicar métodos para você avaliar essa pessoa. Isso se chama PAS, que é um plano de atendimento singular. Cada indivíduo ele é único. Então eu não posso colocar todos os indivíduos dentro de um mesmo local e dizer, vocês todos vão ficar aqui ao mesmo tempo. Porque uns têm mais capacidade, outros menos capacidade. Então o entendimento da individualidade é muito importante, porque você traz para ele a oportunidade de que, se ele evoluir, atingir as metas e as fases mais rápido ele vai sair da instituição, né? E tem pessoas, por exemplo, você pega uma pessoa que está há 10 anos morando na rua, e você pega uma pessoa que ainda tem um vínculo familiar, ainda tem um trabalho, e essas duas pessoas, elas estão no mesmo ambiente para o tratamento da mesma doença. Isso não significa que eu tenha que deixar os dois lá no mesmo tempo. Eu tenho que olhar a característica de cada um, avaliar individualmente, e aí sim, o tempo é determinado mais por ele do que por nós. Né? Então, dependendo da evolução dele, mais rápido. Então, 7 meses e meio, ou alguns que até passam de 9 meses. Meu caro Márcio Roberto, e a classe social? É só pobre que procura Não. comunidades terapêuticas? Não, é só aquele bem pobrezinho, aquele que não teve acesso à escola, aquele que não teve acesso à educação, ou filhos de pessoas de classe média, elas acabam procurando também as comunidades terapêuticas? Não, procura de todas as classes, né? Todas as classes sociais, empresários, filhos de empresários, pessoas formadas, advogado, médico, dentista. É mesmo? Sim. Então não é só filho de pobre. Não, não é. Mas é interessante que a característica da comunidade terapêutica, Jota, ela parece que ela é o último recurso daquela família. Mesmo uma família boa, de classe média alta, ou família de classe alta, elas tentam de todas as maneiras por outras vias. E daí, quando não tem mais recurso, quando já se gastou tudo que tinha, quando já não tem mais o que fazer, daí vai para a comunidade terapêutica.
Então a comunidade terapêutica ela acaba absorvendo essas pessoas que elas Eu já não diria- têm mais condições Eu financeiras. diria, então, que é a última oportunidade na vida. Isso. É verdade. É verdade. A última oportunidade. É isso mesmo. Então a gente tem casos, por exemplo, de família que levou o filho para a Europa, para Portugal, levou o filho para fazer tratamento nos Estados Unidos, vendeu apartamento, vendeu carros para tratar e agora não tem mais o que vender, já se foi todos os bens e aí está lá na comunidade terapêutica. Agora, vamos voltar aqui à área política. O governo, quando eu digo governo, não estou dizendo aqui é o governo do Estado, o governo municipal, o governo federal. Aham. Ou vou refazer a pergunta. Os governos, aí já incluí todos eles, Aham. eles têm consciência de que é preciso investir nessas comunidades terapêuticas? E faço uma segunda pergunta. Para que essas comunidades tenham o reconhecimento dos governos, para que elas possam ter acesso ao lado financeiro, ajuda financeira, o que essas comunidades têm que fazer?